Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo brasileiro. O bilionário dono do Al Nassr, clube saudita conhecido por suas contratações milionárias, fez uma proposta surpreendente ao Atlético Mineiro, o Galo. Em uma jogada ousada, o magnata ofereceu não apenas uma quantia vultosa em dinheiro, mas também uma participação acionária no clube mineiro, sinalizando um interesse profundo em expandir sua influência no futebol sul-americano. Atualmente, o Atlético Mineiro ocupa a 8ª posição no Campeonato Brasileiro de 2025, com 17 pontos em 11 jogos, demonstrando uma campanha sólida, porém aquém das expectativas de sua apaixonada torcida. O clube também conquistou recentemente o Campeonato Mineiro, reafirmando sua hegemonia estadual. A proposta do Al Nassr inclui um investimento direto no clube, com valores que superam os 10 milhões de euros, além da aquisição de uma porcentagem significativa das ações do Galo. Essa oferta coloca o Atlético em uma posição estratégica, podendo alavancar sua estrutura financeira e competitiva. O interesse do Al Nassr no Atlético Mineiro não é isolado. O clube saudita tem demonstrado um apetite voraz por expansão global, já tendo oferecido contratos astronômicos a estrelas como Cristiano Ronaldo, com propostas que incluem salários mensais de 95 milhões de reais e participação acionária no clube. Essa abordagem agressiva no mercado internacional indica uma estratégia clara de se tornar uma potência global no futebol. Para o Atlético Mineiro, a proposta representa uma encruzilhada: aceitar o investimento estrangeiro e potencialmente transformar o clube em uma potência continental, ou manter sua independência e tradição, enfrentando os desafios financeiros e competitivos com recursos próprios. A decisão não é simples e envolve considerações profundas sobre identidade, ambição e sustentabilidade. A torcida, conhecida por sua paixão e fidelidade, está dividida. Enquanto alguns veem na proposta uma oportunidade única de crescimento e conquistas, outros temem a perda de autonomia e a descaracterização do clube. O debate é intenso e reflete a complexidade da situação. Nos bastidores, a diretoria do Atlético Mineiro analisa cuidadosamente os termos da proposta, buscando garantir que qualquer decisão seja tomada com responsabilidade e visando o melhor para o futuro do clube. Consultas com especialistas financeiros e jurídicos estão em andamento para avaliar os impactos e as possibilidades decorrentes de uma eventual parceria com o Al Nassr. Enquanto isso, o elenco segue focado nas competições em andamento, ciente de que os resultados em campo também influenciarão o desfecho dessa negociação. A performance do time nas próximas rodadas do Brasileirão e nas competições continentais poderá ser decisiva para atrair ou afastar investidores. A proposta do Al Nassr ao Atlético Mineiro é um marco no futebol brasileiro, simbolizando a crescente influência do capital estrangeiro nos clubes nacionais. Independentemente do desfecho, o episódio já provoca reflexões importantes sobre o futuro do esporte no país e os caminhos que os clubes podem trilhar em busca de sucesso e sustentabilidade. O Galo está diante de uma decisão histórica, que poderá redefinir sua trajetória e impactar profundamente o cenário esportivo nacional. A torcida, os dirigentes e os jogadores acompanham atentamente cada desdobramento, conscientes de que o futuro do clube está em jogo. Nos próximos dias, espera-se que novas informações venham à tona, esclarecendo os detalhes da proposta e os posicionamentos das partes envolvidas. Até lá, a expectativa e a especulação continuam a dominar as conversas entre os apaixonados pelo futebol. O Atlético Mineiro, com sua rica história e tradição, enfrenta um momento decisivo. A escolha entre manter-se fiel às suas raízes ou abraçar uma nova era de investimentos e ambições globais será determinante para os rumos do clube nas próximas décadas. A proposta do Al Nassr é mais do que uma oferta financeira, é um convite para o Galo alçar voos mais altos, com todos os riscos e recompensas que isso implica. O mundo do futebol observa atentamente, ciente de que o desfecho dessa história poderá influenciar o futuro de muitos outros clubes ao redor do mundo. A notícia pegou a diretoria do Atlético Mineiro de surpresa. Em meio a um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro, com o time ainda buscando estabilidade sob o comando técnico atual, o Galo se viu no centro das atenções internacionais. A proposta vinda diretamente da Arábia Saudita é mais do que uma simples oferta de compra de atleta ou empréstimo de jogador, trata-se de um movimento ambicioso para adquirir uma fatia relevante da operação e gestão do clube mineiro.
Os detalhes da proposta ainda são tratados com sigilo absoluto nos bastidores da cidade do Galo. Fontes ligadas ao alto escalão da diretoria atleticana confirmam que o valor ultrapassa os 50 milhões de dólares, com cláusulas que prevêem investimentos em estrutura, categorias de base e contratações de impacto internacional. Há, inclusive, rumores de que o Al Nassr planeja transformar o Galo em um entreposto estratégico de talentos entre a América do Sul e a Ásia. Essa movimentação é parte de uma ofensiva global dos grupos ligados ao futebol do Oriente Médio, que não escondem sua ambição de internacionalizar suas marcas e ampliar sua presença em mercados tradicionalmente resistentes, como o brasileiro. A escolha do Atlético não é por acaso. Trata-se de um clube com história rica, torcida apaixonada e estrutura sólida, com um dos centros de treinamento mais modernos do continente. Internamente, a diretoria atleticana está dividida. Parte do conselho enxerga na proposta a chance de resolver de vez o passivo financeiro do clube e elevar o patamar esportivo da equipe, trazendo nomes de peso para o elenco e se consolidando como protagonista continental. Outro grupo, mais conservador, teme a perda da identidade, o risco de interferência externa e a transformação do clube em um satélite de interesses estrangeiros. Enquanto os bastidores fervem, o elenco segue focado nos compromissos da temporada. Com nomes experientes e jovens promessas em ascensão, o Galo tenta blindar o ambiente interno para que a possível mudança no controle não afete o desempenho em campo. O técnico também foi consultado sobre o projeto e, segundo informações apuradas, demonstrou entusiasmo com a possibilidade de receber reforços de alto nível ainda nesta janela de transferências. Nos bastidores do futebol nacional, o assunto já dominou rodas de conversa entre dirigentes e empresários. A pergunta que todos fazem é: até onde vai a ousadia do Al Nassr? E mais, o Atlético está realmente disposto a abrir mão de parte de sua autonomia em troca de um salto financeiro e esportivo? O histórico recente do Galo mostra um clube em constante transformação. Após a reestruturação iniciada em 2021, com investimentos em infraestrutura e gestão mais profissional, o clube colheu frutos importantes, como o título do Brasileirão de 2021 e campanhas sólidas em competições continentais. Ainda assim, as finanças seguem sendo um desafio, e a proposta árabe pode ser a chave para uma nova era. Fala a verdade, esse vídeo merece o seu apoio, né? Curte agora, se inscreve e bora continuar falando do nosso Galo. Nos bastidores, comenta-se que a aproximação começou há meses, com emissários do clube saudita acompanhando de perto a movimentação do Galo, principalmente após a reestruturação administrativa e o início das obras da Arena MRV, que atraiu olhares do mercado internacional. O estádio, moderno e projetado para ser uma referência na América do Sul, despertou o interesse de investidores globais, entre eles o dono do Al Nassr. A proposta, segundo fontes ligadas à diretoria atleticana, chegou oficialmente na última semana, mas vinha sendo costurada silenciosamente nos corredores da cidade do Galo. A estrutura oferecida pelo bilionário envolve, além do aporte financeiro, a implantação de uma parceria estratégica de intercâmbio esportivo, com troca de jogadores, equipe técnica, tecnologias de recuperação física e formação de atletas. Os números são sigilosos, mas especula-se que o valor ultrapasse os 300 milhões de reais, divididos em parcelas de investimentos diretos em infraestrutura, categorias de base e folha salarial. O Al Nassr quer transformar o Galo em sua ponte para a América do Sul, mirando o mercado brasileiro como um celeiro de talentos e também como um vitrine global. O Conselho do Atlético está dividido. Parte dos membros vê a proposta como uma chance histórica de internacionalizar a marca, sanar dívidas e acelerar o processo de modernização do clube. Outros demonstram preocupação com a autonomia e o futuro da identidade do Galo. O temor é que, ao abrir espaço para investidores estrangeiros, o clube perca o controle de decisões fundamentais para o seu rumo esportivo. Nos bastidores, o presidente do Atlético, que preferiu não comentar oficialmente, estaria inclinado a aceitar a proposta, desde que sejam garantidas cláusulas que preservem a tradição, o escudo e as decisões de cunho estratégico. Ele já teria solicitado a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para discutir os termos detalhadamente. O técnico Cuca, que vive um momento de reconstrução com o elenco e sonha em levar o clube novamente ao topo do futebol brasileiro, vê com bons olhos a entrada de capital externo. Segundo pessoas próximas,
O treinador entende que, com uma injeção financeira, poderá contar com reforços de peso, manter suas principais peças e implementar um projeto de longo prazo com mais segurança. A possível venda parcial do clube ao Al-Nassr também reacendeu debates na torcida. Nas redes sociais, torcedores se dividem entre os que comemoram a possibilidade de investimentos robustos e os que temem ver o Galo se transformar em uma filial do futebol árabe. Hashtags como #Galoenosso e #Milhões no Galo estiveram entre os assuntos mais comentados do país. Enquanto a diretoria analisa os detalhes do acordo, a comissão técnica segue focada no Campeonato Brasileiro. O time tenta se manter entre os 8 primeiros colocados e garantir vaga para a próxima Libertadores. O momento é delicado, e qualquer movimento de bastidor pode refletir dentro de campo. Segundo fontes dos bastidores, o bilionário saudita vê no Galo um potencial ainda inexplorado de crescimento global. Com uma torcida apaixonada, uma das mais engajadas do país, e uma estrutura de CT moderna, o Atlético se destaca como um clube com perfil ideal para se tornar uma marca internacional. A diretoria do Galo, liderada por Sérgio Coelho, recebeu a proposta com surpresa, mas não descartou a possibilidade. Reuniões emergenciais foram convocadas, e conselheiros se dividem entre empolgação e cautela. O receio de perder o controle da identidade do clube pesa na balança, mas a chance de se tornar uma potência continental com apoio externo é igualmente sedutora. O projeto saudita inclui um pacote de modernização de estrutura, ampliação da base de captação internacional de talentos e prioridade na contratação de jogadores de destaque mundial. O Al-Nassr já demonstrou essa ambição ao trazer nomes como Cristiano Ronaldo e Mané para o futebol asiático, e agora parece querer repetir o feito em solo brasileiro. Internamente, a possibilidade de parceria acendeu debates acalorados entre torcedores e conselheiros. Parte da torcida via a proposta como uma traição à alma atleticana, que sempre se orgulhou de sua autonomia e raízes. Outra parte, no entanto, argumenta que o futebol mudou e que quem ficar parado será engolido pela globalização do esporte. Para muitos analistas esportivos, o Galo está em um ponto de inflexão. Após temporadas oscilantes e com um elenco competitivo, mais caro, o clube enfrenta desafios financeiros que exigem criatividade e coragem. A chegada de um investidor estrangeiro poderia representar a salvação ou o início de uma nova crise, dependendo de como os acordos forem costurados. Um dos pontos centrais do debate gira em torno da Arena MRV. Inaugurada recentemente e ainda em fase de quitação financeira, o estádio é considerado o maior ativo do clube. Rumores indicam que o Al-Nassr gostaria de ter poder de decisão sobre o uso da arena, o que não agradou parte do conselho gestor. Mesmo sem um desfecho imediato, a proposta balançou o cenário político alvinegro. Cuca, o técnico do time, foi questionado na coletiva após a última vitória no Brasileirão sobre o Cruzeiro, e respondeu com diplomacia: tudo que vier para somar, com responsabilidade, será bem-vindo. Mas o Galo é do povo e tem que continuar sendo. Nos bastidores, especula-se que a investida do Al-Nassr também visa abrir caminho para negociações mais frequentes entre clubes brasileiros e o mercado saudita. Seria o primeiro passo de uma relação mais simbiótica, em que talentos jovens do Brasil abasteceriam o futebol árabe, com contrapartida financeira generosa. Enquanto isso, a performance em campo continua a ser o termômetro. O Galo, que busca se reerguer no Brasileirão após um início irregular, vive um momento de reconstrução. O elenco atual, liderado por Hulk e Paulinho, mostra potencial, mas ainda carece de regularidade. A entrada de capital externo poderia significar a chegada de reforços de peso e a permanência de atletas cobiçados no mercado europeu. Por ora, o Conselho Deliberativo do clube não confirmou data para votar qualquer proposta formal. Mas os rumores já são suficientes para que grupos políticos internos iniciem movimentações. A torcida, como sempre, é a mais impactada. Grupos organizados prometem manifestações pedindo mais transparência no processo de negociação. Além do dinheiro, o que está em jogo é a alma do Galo. O dilema entre manter sua essência ou abrir mão de parte da autonomia em troca de estabilidade e ambição financeira divide opiniões. O Atlético já superou crises, reconstruiu sua imagem e se consolidou como uma das maiores forças do país.
Agora, diante dessa proposta tentadora, terá que provar se está pronto para um novo salto ou se prefere continuar traçando seu caminho com os próprios pés. Ao final do dia, o torcedor atleticano quer ver o Galo grande, vencedor e respeitado. Mas a forma de se chegar lá está em discussão. Se aceitará o abraço do Oriente Médio ou se continuará apostando em sua força interna, só o tempo e o conselho dirão. Mas uma coisa é certa, o Atlético nunca mais será o mesmo depois dessa proposta. Quer você apoie ou repudie, a história do Galo acaba de ganhar um novo capítulo. Um capítulo que, ao que tudo indica, ainda está longe de terminar. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.